Olá a todos e a todas do curso de Pedagogia. Nós estamos na disciplina Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento 2. Eu estou gravando essa videoaula, é uma videoaula de revisão, porque semana que vem, quarta-feira que vem, é a nossa prova, ok? Eu estou com um pouco de dificuldade de acesso à internet e meu computador está tendo um pouco de dificuldade também para poder dividir tela e tudo mais. Então, essa videoaula eu vou fazer de uma forma objetiva e clara, direta, nos pontos importantes que nós vimos ao longo da nossa disciplina. Nós vamos fazer a prova de N2, é uma prova que vai integrar todos os conteúdos trabalhados na nossa disciplina. Nós, na nossa disciplina, dividimos os conteúdos em 3 módulos. O módulo 1, que foi concentrado nos teóricos da aprendizagem. O módulo 2, que foi concentrado na educação socioafetiva e na BNCC. E o módulo 3, que foi concentrado nas apresentações e nas observações das práticas pedagógicas com viés socioemocional. Então, portanto, nessa videoaula, devido às questões técnicas, eu vou evitar dividir a tela muitas vezes, porque eu corro o risco de perder toda a gravação. Eu sei que isso acontece, e então eu estou tomando todos os cuidados para que a gente siga essa videoaula até o final sem grandes problemas. Eu devia ter colocado essa videoaula na quarta-feira, hoje é sexta-feira, mas diante das dificuldades técnicas eu não consegui. Peço desculpas e também agradeço a paciência de cada um em razão desses probleminhas técnicos que eu estou enfrentando aqui. Bom, então, pessoal, vamos lá. Como eu disse, nós dividimos a disciplina em 3 tópicos, nós finalizamos o terceiro tópico e hoje eu vou pontuar algumas passagens, alguns pontos específicos da nossa disciplina. No módulo 1, a gente trabalhou tópicos sobre a psicologia da aprendizagem. Tópicos, por quê? Porque, afinal de contas, vocês já fizeram essa disciplina, que é a psicologia da aprendizagem do desenvolvimento 1, onde vocês tocaram nos pontos dos principais teóricos. Nesse momento, na nossa disciplina aqui, a gente apenas retomou esses autores e essas abordagens. Quais são as 3 principais abordagens da teoria da aprendizagem, que foi o que a gente viu no módulo 1? 3 principais teorias da aprendizagem. Atenção, teorias da aprendizagem e não teorias da educação. Nessa disciplina, nós vimos teorias da aprendizagem, ou seja, teóricos que ao longo da história nos forneceram estudos e pesquisas e pensamentos e abordagens sobre como a gente aprende, como é o processo de aprendizagem. Por isso que a gente chama de teóricos da aprendizagem, ou teorias da aprendizagem, e não teorias da educação, ok? Quais são as 3 principais teorias da aprendizagem? A gente tem uma primeira, quem lembra? Teoria behaviorista, também chamada de teoria comportamental ou teoria do comportamento, né? É uma abordagem ainda bastante difundida, não só na psicologia da aprendizagem, mas também na educação. Esta primeira abordagem, que é a teoria behaviorista ou a teoria comportamental, ela, como o próprio nome diz, ela estuda, analisa e interpreta os comportamentos, né? Os comportamentos
dos estudantes, aqui no nosso caso, dos alunos, ok? Essa teoria começou a ser desenvolvida no começo do século XX, no final de 1890 e o comecinho de 1900, né, comecinho do século XX. E essa teoria, ela está concentrada no comportamento, né, ou seja, numa certa ideia de estímulo e resposta, né? Ela começou a ser aplicada em laboratórios com animais, né? Não por isso a gente viu o Skinner, que é o principal representante, a caixa de Skinner, que é o ratinho, né? Mas também a gente tem o Pavlov, que é um anterior, que trabalha com a questão animal também. Mas, resumindo, o que é importante dessa primeira abordagem? Essa primeira abordagem refere-se ao comportamento. E como que é observado o comportamento? A partir do estímulo e uma resposta, ok? Então, se a gente estimula um animal, seja ele até mesmo uma pessoa, uma criança ou um adulto, estimula esta criança para ter determinado comportamento, a gente espera uma determinada resposta. Quando essa resposta é a resposta esperada, a gente pode praticar o reforço positivo, que é muito utilizado nas escolas ainda hoje e é bastante eficaz. Nós falamos lá naquela época, né, que a gente estava discutindo isso no começo da nossa disciplina, né? Quando a gente fala assim, olha, você vai comer a sobremesa só depois que comer o prato todo, ok? Se você for bom garoto, o Papai Noel vai deixar um presente para você. O que esse tipo de metodologia, vamos dizer assim, traz consigo? Traz essa perspectiva behaviorista, comportamental, ou seja, eu estimulo um determinado comportamento e se esse comportamento tem a resposta esperada, eu recompenso esse sujeito com algo. Então, se comportou bem, terá o presente, né? Fez a tarefinha, vai ganhar uma estrelinha, né? Foi um bom garoto, vai ter uma recompensa. Não foi um bom garoto, não foi um bom aluno, vai ficar sem recreio. Aí é a nosso estímulo negativo, né? Nossa recompensa negativa é uma punição. Mas lembrando, punição, ela não é uma punição violenta no sentido de agredir o sujeito, porque aí isso não educa ninguém, né? Então, ou seja, essa primeira abordagem, que é a abordagem comportamental, ela trabalha com estímulo-resposta. O estímulo é aplicado, se a resposta for a resposta aguardada, ela pode ser recompensada, ela pode ter um reforço positivo, ok? E aí eu pergunto para vocês, essa abordagem behaviorista ou comportamental, ela é eficaz? Os teóricos da educação afirmam que sim, que é eficaz você trabalhar com estímulo e resposta com humanos, com animais, com crianças, enfim. O risco que a gente corre, no entanto, é da gente ficar mecânico demais. Então, esse é o risco que se corre, principalmente na educação, de ser muito mecanizada. Então, fez o que precisa ser feito, é recompensado, não fez, é castigado. E viver eternamente nessa balança entre fazer o certo ou o errado. Isso sim cria problemas pedagógicos, cria competitividade, cria individualidade, cria narcisismo, cria um monte de problema. Portanto, resumindo, o que eu quero reforçar aqui é o seguinte: o reforço positivo, a abordagem comportamental na aprendizagem, ela é eficaz, desde que seja usada com ética, principalmente, com responsabilidade e com afeto. Porque senão a gente corre o risco de tratar o comportamental como tratar as pessoas, que tratar a abordagem comportamental como se fosse uma máquina, ou como se fosse algo mecânico, ou enfim.
ou as pessoas serem reduzidas apenas ao comportamento, certo? Inclusive, essa crítica, né, do comportamental, das pessoas serem reduzidas apenas ao comportamento, apenas à disciplina, ao fazer o certo ou o errado, essa crítica vigorou durante um tempo, depois no século XX e no século XXI, hoje também. Né? Muitas pessoas fazem essa crítica, né? Afinal de contas, essa abordagem comportamental não vai reduzir a pessoa apenas ao comportamento? Afinal de contas, o mais importante é o comportamento? Então, se eu me comporto bem, tanto faz aquilo que eu sinto, tanto faz se eu aprendo ou não aprendo, né? Acredito que nós, educadores do século XXI, do qual aqui a gente faz parte dessa sala de aula, né, das nossas ideias, acredito que não é essa a perspectiva que nós temos aqui, certo? Nós não queremos transformar os nossos alunos em robozinhos, né, comportamentais de obedecer ou não obedecer. Não é isso. No entanto, algumas técnicas, algumas estratégias comportamentais são interessantes e são importantes para serem colocadas em sala de aula, sim, ok? Principalmente quando a gente está tratando com crianças, ok? Então, a teoria comportamental, como o próprio nome diz, é uma teoria que está reforçando certos comportamentos, ou reforçando comportamentos corretos, ok? Então, essa é uma teoria que vigorou aí do final do século XIX para o começo do século XX. Ela vai ser duramente criticada também por uma outra teoria que estava surgindo mais ou menos no mesmo período, que é a teoria cognitivista. É a segunda teoria. A primeira teoria é a comportamental e a segunda é a cognitivista. A teoria cognitivista, embora tenha surgido mais ou menos no mesmo período da comportamental, aí no final do XIX, começo do século XX, embora sejam contemporâneas da mesma época, elas são bastante diferentes. Por quê? Porque se a teoria comportamental está mais interessada no comportamento, a teoria cognitivista está mais interessada no pensamento. E o que eu quero dizer com pensamento? Está mais interessada na forma como a gente processa o pensamento no ensino e aprendizagem. Ou melhor dizendo, na aprendizagem. Como que o aluno processa a aprendizagem dentro da sua mente, certo? Então, a teoria cognitivista, ela é mais interna, enquanto que a teoria comportamental, ela tem uma relação com o meio, com o comportamento com o meio, com o estímulo e resposta com o meio, enquanto que a cognitivista está concentrada apenas no pensamento. E aí, a teoria cognitivista vai fazer uma crítica à teoria comportamental justamente nesse sentido, né? Reforçando que nós não somos só comportamento, que nós não somos só a relação com o meio, e que no processo de aprendizagem o mais importante seria como a gente aprende internamente, como a gente processa o pensamento, né? Então, por isso, a teoria cognitivista, ela está muito focada, né, na cognição, por isso o nome cognitivista. Cognição, como se raciocina. Por isso a teoria cognitivista, ela também, na educação, né, ela está concentrada em práticas pedagógicas que estimulem o raciocínio, certo? Por exemplo, jogos de xadrez, né, jogos e cálculos, né, o pensamento racionalista, científico, são prioridades na perspectiva cognitivista, ok? Então, primeiro nós vimos a perspectiva behaviorista ou comportamental.
A segunda é a teoria cognitivista, que está mais relacionada à cognição, ao pensamento, ao movimento interno de aprendizagem, aquilo que acontece lá dentro da cabecinha do sujeito. Ok? Então percebam que a comportamental tem uma relação com o meio e a cognitivista é um processo interno de processamento de raciocínio interno. Então, a primeira teoria é a cognitivista, a segunda teoria é a primeira teoria é a comportamental, a segunda teoria é a cognitivista e a terceira teoria que vai se desenvolver para meados do século XX, de 1950 para frente, né? No Brasil vai vir com força a partir dos anos 60, é a teoria humanista, ok? Então, a primeira é a comportamental ou behaviorista, a segunda cognitivista e a terceira é a humanista. E a humanista vai fazer a crítica tanto à comportamental quanto à cognitivista. Por quê? Essa terceira teoria, que é a teoria humanista, ela vai reforçar a relação de afeto, a relação da dimensão humana, dos sentimentos no processo de aprendizagem. Então, a teoria humanista vai olhar e falar assim, olha, peraí, aprender não é só comportamento. Aprender não é só pensamento lógico, raciocínio lógico. Peraí. Aprender, sobretudo, é um processo afetivo, emocional. Então, observe a diferença dessas três abordagens da teoria da aprendizagem. A primeira, mais ligada ao comportamento, a segunda, ligada à cognição e ao pensamento lógico racional, e a terceira, ligada ao afeto, às emoções. Então, por isso, a abordagem humanista, ela vai trazer uma ênfase na relação entre o professor e aluno, né? Na relação e no desenvolvimento da empatia, né? No senso de colaboração, no respeito, né? Aos colegas, aos professores, a todos os atores educacionais, de modo a reforçar que um elemento muito importante no processo de aprendizagem é a captação e a redistribuição de afetos, certo? É claro que todas essas teorias, elas reforçam que o conteúdo escolar é importante. Não estou falando que uma reforça que é mais importante ou menos importante o conteúdo da escola. Não. Todas as três teorias reforçam a importância do conteúdo curricular. Tá? Aprender português, matemática, história, tudo isso é importante para as três teorias. O que se discute é qual a melhor forma, as melhores ferramentas para aprender. Seja através do comportamento, seja através da cognição, ou seja através do estabelecimento de afetos. Ok? Essas três teorias compõem, né, esse quadro aí sobre a forma, né, que se entendeu como se aprende, né? Esses teóricos, né, todos esses movimentos foram importantes para a gente pensar sobre como se aprende, né? E bom, hoje a gente está no século XXI, acredito que não vamos aí ser 8 ou 80, falar que só uma teoria é importante e a outra não é, né? Hoje a gente faz uma interseccionalidade, uma intersecção das três teorias, certo? Algumas escolas, algumas instituições, elas trazem uma ênfase maior em alguma teoria. Então, aquelas escolas, por exemplo, que são focadas na aprovação do Enem, na aprovação do vestibular, são escolas que têm normalmente um perfil cognitivista, ou seja, vamos trabalhar o raciocínio lógico, né?
a relacionamento de ideias, né? Saber escrever bom texto, saber fazer cálculo para poder passar no vestibular, para poder passar no Enem, ok? Essa é uma abordagem com certeza mais cognitivista, mas não significa que essas escolas não possam ter um enfoque humanista ou um enfoque mesmo comportamental. Então é muito difícil hoje a gente falar que uma é separada da outra. A gente tem algumas instituições que trazem um enfoque a mais, uma tinta a mais ou a menos em uma determinada abordagem. Mas acredito que hoje, no século XXI, a gente não separa as coisas tão dramaticamente, tão radicalmente assim, ok? Mas tem escolas que vão carregar mais em uma abordagem ou outra dentro do seu projeto político-pedagógico. Como que você vai descobrir se a instituição que você está trabalhando reforça uma perspectiva humanista, cognitivista ou mesmo comportamental? Como descobrir isso? Ora, é vendo o projeto político-pedagógico da escola. Certo? Então, com o projeto político-pedagógico da escola, você vai se identificar ou não, né, com a abordagem da instituição, certo? Então, com isso, nós finalizamos esse primeiro módulo, que são essas 3 abordagens. Aqui eu falei de uma forma mais abrangente, né? Mas caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me comunicar ou mesmo podem voltar os vídeos, as videoaulas que estão lá no Google Class para poder assistir aquelas primeiras aulas, aqueles slides que eu deixei à disposição dessas 3 teorias em detalhes, certo? Mas o que é importante, pontos importantes que a gente viu, são esses pontos no primeiro módulo. Essas 3 teorias, essas 3 abordagens, o que cada uma reforça. Beleza? Bom, partindo agora para o segundo módulo, eu não vou dividir a tela, senão eu tenho medo de dar tudo errado aqui, então peço a paciência de vocês que acompanhem a minha fala, eu estou tentando falar de uma forma mais pausada, para que a gente não tenha prejuízos aqui no nosso processo de aprendizagem. Mas, bom, o primeiro módulo foram esses tópicos das teorias da aprendizagem. O segundo módulo, nós trabalhamos a educação socioemocional. Bom, por que eu trouxe essa ênfase na educação socioemocional? Porque a professora é humanista. Mais ou menos, não é bem por isso não. Eu trouxe essa ênfase na educação socioemocional porque ela é uma das habilidades do eixo das competências da BNCC. E eu acho que a BNCC é um documento muito importante, mas é um documento extenso, que a gente tem que se integrar a ele, que a gente precisa entender esse documento para a nossa atuação, para a nossa prática pedagógica. Então, no segundo módulo, a minha proposta foi de pensar um elemento importante, que é um elemento psicológico e pedagógico, que é a educação socioemocional, junto à BNCC, ok? A própria BNCC, no seu documento, reforça que as habilidades socioemocionais devem ser trabalhadas em todos os anos, em todas as séries da educação básica, e que o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais vão ser importantes para o desenvolvimento cognitivo e social desses alunos. Então, nenhuma coisa está separada da outra. Não é porque a educação socioafetiva está na BNCC que a BNCC está ignorando a cognição ou ignorando os currículos, de forma nenhuma. Se você ler o documento, você vai perceber que a ideia da BNCC, a proposta da BNCC é que a educação socioafetiva ou a educação socioemocional seja uma ferramenta de mobilização de outros conhecimentos e do conhecimento curricular também, ok? Então, com isso, a gente viu lá a introdução da BNCC, onde tem as 10 competências, né? A competência 9 traz esse reforço da educação das habilidades socioemocionais. Então, nesse sentido, foi importante a gente atravessar esse módulo 2 para relacionar
a educação socioemocional com a Base Nacional Comum Curricular, ok? Que mais? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entra em contato comigo. Seja pelo Google Class, seja pelo WhatsApp. Meu computador parece que já está querendo travar, mas deixa eu sair daqui. Bom, então esse foi o módulo 2, a BNCC e a educação socioemocional. Em cada módulo nós tivemos atividades avaliativas, nós tivemos videoaulas, nós tivemos encontros remotos e nós tivemos material de apoio, certo? Depois do módulo 2, a gente chega ao módulo 3, que é experiências pedagógicas. E foi aqui que vocês apresentaram. Querendo abrir aqui de novo. E foi aqui que vocês apresentaram no módulo 3 os trabalhos de vocês. Eu já avaliei todos os trabalhos, eu já dei o feedback para cada um de vocês, certo? Eu gostaria que vocês lessem os meus comentários, que vocês mantivessem fresco esses exemplos que a gente trabalhou lá do site da Diversa, dos exemplos das práticas, do site da Diversa, não, dos exemplos das práticas, e dessas práticas que vocês apresentaram no Google Class, naquele encontro remoto, nos 2 encontros remotos, porque eu posso utilizar esses exemplos que vocês trouxeram para poder elaborar questões da prova. Então, aproveitando, já vou falar um pouco da prova. Como que é a prova? Vocês sabem que eu costumo colocar questões de concurso, às vezes eu adapto questões de concurso da pedagogia para as nossas questões, e aí trabalho com essas questões objetivas, né, de concurso, e também com questões subjetivas e dissertativas também. Normalmente as questões que tem que escrever, né, que tem que fazer uma reflexão, costumam ter um peso maior na minha prova, tá? Então, certamente, eu devo cobrar alguma questão da ordem prática, dos exemplos que vocês trouxeram, tá bom? Nas suas apresentações. Então, mantenham aí a mente em relação àquelas apresentações de vocês, aquilo relativamente fresco, porque eu tenho anotado as apresentações de vocês, e dali eu devo tirar alguma questão, alguma reflexão para vocês fazerem, tá? Não existe nada decoreba na minha prova, vocês já sabem, porque é difícil até colar na minha prova, por quê? Porque eu exijo que você faça uma reflexão, eu exijo que você... Esse é o meu propósito aqui na nossa disciplina, né? Que a gente reflita sobre, não só que a gente aprenda as teorias, mas que a gente reflita sobre elas. Ok? Então, na sua prática pedagógica, né, reflita sobre essas abordagens que a gente trabalhou, reflita sobre o impacto da educação socioemocional nas suas atividades pedagógicas, e que com isso seja um motor inventivo, para que você crie atividades, se inspire nas outras atividades de outros professores também, certo? Então é isso, pessoal, são esses 3 pontos, desses 3 módulos, né, da teoria da aprendizagem, da educação socioemocional, da importância da educação socioemocional e a BNCC, e, por fim, aquelas abordagens que vocês trouxeram, que são os exemplos de práticas, né? Teve colegas que trouxe a atividade das letras felizes, outra deu semáforo emotivo. Enfim, essas práticas são importantes para a gente refletir e talvez pensar em algo mais para poder trazer uma reflexão por escrito, por extenso. Bom, eu vou ficando por aqui, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou agradecendo a cada um que não só assistiu o vídeo até aqui ao final, mas a todo mundo, de coração mesmo, né? A gente teve mais um ano aí de pandemia, mais um semestre de pandemia. Foi um semestre também
que nos colocou muitos desafios tecnológicos, desafios de aprendizagem, né, nesse modo remoto, mas eu acho que todo mundo se saiu muito bem, somos todos vencedores nesse processo, né? Então, meus parabéns a cada um e cada uma que se empenhou nesse semestre e todos fizeram as atividades, fizeram as apresentações, têm presença. Então, eu acho que o nosso saldo é positivo, tá bom? Estou com as melhores expectativas em relação à nossa prova de N2. No dia da prova, eu ficarei disponível por WhatsApp para facilitar a nossa comunicação. Mas eu vou trazer mais informativos no dia da prova, semana que vem. Por aqui eu vou deixando o meu beijo, o meu abraço, o meu muito obrigada a cada um de vocês e até semana que vem na nossa prova. Um beijo, tchau, tchau.